Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez dando continuidade a essa semana, né? Uma semana abençoada, uma semana em que a gente está relembrando a última semana do ministério de Jesus aqui na Terra, uma semana em que nós estamos revendo a sua mensagem para a igreja. É uma semana de reflexão, é uma semana de autoexame, é uma semana realmente de nos colocarmos diante do Senhor e revermos nossas posições, revermos nossos conceitos diante daquilo que o Senhor espera de nós como cristãos, como membros do seu reino. Ontem, lá da igreja, nós falávamos sobre o sermão profético, né? Terça-feira, Jesus tinha ido para o templo e lá ele, né, ensinou ali ao povo, ensinou a multidão, teve aquele embate com as autoridades religiosas que se posicionaram contra ele. Jesus ele desferiu aquele discurso duro contra as autoridades religiosas, contra os fariseus principalmente, chamando-os de hipócritas, túmulos caiados. Mas depois, né, como nos mostra a palavra, Jesus ele saiu do templo e ele vai até o Monte das Oliveiras e lá, junto com os discípulos, ele profere aquele sermão profético, falando dos acontecimentos dos últimos dias. Os discípulos haviam perguntado a ele apenas o que iria acontecer relacionando à questão do templo. Jesus tinha dito, olha, não restará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E era a respeito disso que os discípulos o estavam interrogando, mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? Jesus acaba respondendo a eles algo muito maior, mais amplo, e Jesus acaba revelando a consumação do seu plano de redenção através dos séculos. O dia glorioso do Senhor, a volta de Jesus, o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, a consumação da nossa redenção, aquele dia que nós ansiamos por ver, né? Aquele dia onde será consumada a nossa libertação. Mas, passado aquele dia, né, a Bíblia não deixa claro aonde Jesus pernoitou. A gente entende que provavelmente ele tenha voltado para Betânia, casa de seus amigos, e lá de Betânia, né, na quarta-feira, Jesus ele começa o seu dia. Também a Bíblia não diz se ele voltou para o templo ou não, mas chama a atenção, o que mais chama a atenção nesse dia é que Jesus ele começa a ter uma conversa muito franca com os seus discípulos. Os discípulos bem sabiam que não era novidade para eles a mensagem da cruz, ou seja, que o Messias tinha um propósito, e o propósito dele era dar a sua vida em favor de muitos. Jesus já havia ensinado isso para os discípulos, mas ali parecia que eles não entendiam muito bem que o propósito de Jesus ali era morrer, era entregar a sua vida, que Jesus ele estava ali para morrer, que Jesus estava ali para ser crucificado. Essa ideia parecia que não tinha ainda se encaixado bem na cabeça dos discípulos. Então, na quarta-feira, a Bíblia registra uma conversa franca, onde Jesus anuncia aos seus discípulos, olha, daqui a 2 dias é a Páscoa do Senhor e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A Bíblia não registra qual foi a reação dos discípulos, mas por inferência a gente deduz, dado o comportamento posterior que eles tiveram, que talvez ali naquela hora, né? Ah, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, eu estou contigo e não abro. Jesus, eu vou contigo até o fim. Não, nós não vamos te abandonar. Senhor, seja qual for o destino, né? Apesar das circunstâncias, nós estaremos com o Senhor. E a gente viu que quando, né, a situação ficou feia, quando as coisas realmente, né, vieram a acontecer, uns fugiram, outro negou, outro traiu, e todos aqueles que estavam com o Senhor o abandonaram, deixando-o sozinho. Amados, essa palavra, ela traz para nós uma preocupação grande, porque nós também somos discípulos. E em várias ocasiões da nossa vida, nós teremos que dar prova da nossa fé. É muito bacana, né? A gente está lá, Jesus é bom, oh, maravilha, estamos na igreja, comunhão, né? Poxa vida, Jesus tem palavras tremendas, Jesus, a palavra de Deus ela é maravilhosa, nós gostamos de Jesus, torcemos por Jesus, poxa, Jesus ele é maravilhoso. Mas como diz a Bíblia, né, o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, ele fala,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos próprios corpos como um sacrifício. Amados, quando nós precisamos tomar o lugar da cruz, quando nós precisamos assumir a nossa posição na cruz, e aí é que é revelada a nossa verdadeira atitude diante do Senhor, aí é que é revelado quem nós realmente somos. A Bíblia diz assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perdê-la por amor a mim, esse a salvará. É difícil a gente entender isso, né? A Bíblia não está dizendo aqui que você tem que morrer numa cruz. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a essência do cristianismo é você ser capaz de abrir mão da sua própria vida em favor de outra pessoa, em favor de outras pessoas. Esse era o ministério do Messias, esse era o propósito do Messias, dar a sua vida em favor de muitos. Amados, nós somos cristãos e como cristãos fomos chamados também para carregar a nossa cruz. Fomos chamados para assumirmos o mesmo ministério, o mesmo propósito do Senhor Jesus. Darmos as nossas vidas, oferecermos as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira mensagem da cruz. Mas essa palavra, esse dia, né, quarta-feira, Jesus ele começa anunciando isso aos discípulos. A Bíblia não revela ali exatamente qual foi a revelação, mas passa diretamente para um outro quadro onde as autoridades religiosas, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, os escribas estavam reunidos buscando uma forma, buscando uma maneira, traçando um plano para prender Jesus. Porque Jesus ele estava em evidência, né? Eles entendiam que fazer isso na frente da multidão, fazer isso durante a festa, era contraditório. Eles teriam problemas em fazer isso, porque a multidão aclamava Jesus. A multidão se maravilhava das palavras de Jesus. Então, eles tinham que arquitetar um plano para que esse intento fosse feito, mas fosse feito no momento longe da multidão. Nessa ocasião, nessa quarta-feira, então, Jesus e os discípulos estão em Betânia, então, provavelmente no final do dia. A Bíblia diz que eles vão até a casa de um homem chamado Simão, o leproso. Não era que aquele homem fosse leproso, provavelmente ele era leproso, né, conhecido pela sua lepra, e provavelmente Jesus o curou. E Jesus estava ali na casa daquele homem, e diz a Bíblia que enquanto Jesus estava ali com os seus discípulos, uma mulher levando um cântaro, um vaso de alabastro, e dentro desse vaso uma especiaria de grande valor, um perfume caríssimo naquela época, chamado nardo puro, né? Não era aquele perfume, né, misturado, mas era uma essência pura, né? Era uma especiaria de grande valor. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela joga aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos não entendem. Judas então fica revoltado, né? Judas, poxa, se pegasse esse perfume e vendesse, poderia ter repartido isso com os pobres. Olha só, esse perfume é tão caro. E essa mulher, ela desperdiçou, né? E Jesus então, ele fala, não, essa mulher, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Essa mulher está sendo um instrumento do Espírito Santo, me preparando. A mim, como Cordeiro de Deus, ela está me ungindo, porque eu vou entregar a minha vida em favor de todos vocês. E diz a Bíblia que depois daquela reunião, depois daquela palavra, os discípulos estão ali e Judas se ausenta. A Bíblia não diz exatamente como, mas Judas provavelmente sai dali de Betânia e vai até Jerusalém, onde estavam reunidos os sacerdotes, onde estavam reunidas as autoridades religiosas, provavelmente em algum compartimento do templo, né? Uma reunião estava acontecendo ali e de repente aparece quem lá? Judas Iscariotes. Um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus. Aquilo que eles estavam desejando, olha só,
caiu de bandeja no colo deles. Judas era uma pessoa íntima de Jesus, era um amigo íntimo. Então, ninguém melhor do que ele para poder dar às autoridades religiosas aquilo que eles mais queriam, uma ocasião para prender Jesus em secreto, para prender Jesus longe da multidão. E Judas ofereceu a eles os seus serviços, né? Quanto é que vocês me pagariam para me entregar a vocês a Jesus? E dão a ele 30 moedas de prata. É interessante que a Bíblia, ela já havia profetizado, a palavra de Deus, né? Jesus, ele já sabia o que ia acontecer, já havia uma referência na palavra sobre esse acontecimento. O próprio Davi profetizou sobre isso, né? Salmo 41, verso 9, diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Em outra passagem, Salmo 55, 12 a 14, diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Ah, amados, pior do que um inimigo declarado é um falso amigo. A Bíblia diz que talvez assim o que mais afeta a igreja não é o inferno, não é o inimigo, não é o mundo que está do lado de fora se levantando, né, declarando o seu ódio contra a palavra de Deus, tentando introduzir o mundo dentro da igreja. A Bíblia fala de uma tal sinagoga de Satanás. No Apocalipse, entre aquelas cartas dirigidas às 7 igrejas, né, em especial a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, a Bíblia diz que eu conheço, né, as tuas obras, eu conheço a tua verdade. Tem entre vocês aí, né, a sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são. Essa referência, ela nos mostra que, às vezes, os nossos maiores inimigos, aqueles que realmente podem nos ferir, são aqueles que estão dentro da nossa própria casa, dentro da igreja. Às vezes são pessoas que estão dentro da igreja, que ao invés de serem instrumentos de Deus, ao invés de serem discípulos de Jesus, às vezes se deixam usar como instrumentos de Satanás. A Bíblia chega a usar o termo entrou nele Satanás, ao se referir a Judas Iscariotes, quando ele vai até os sacerdotes para entregar a Jesus. Entrou nele Satanás. E eu quero dizer para você uma coisa, né? A gente fala tanto de Judas, mas existem verdadeiros Judas hoje dentro do reino de Deus. Existem verdadeiros agentes de Satanás, pessoas que estão na igreja, mas que dão lugar ao diabo, não vigiam, não usam muitas vezes a própria palavra de Deus ao seu bel prazer, em seu favor, deturpam a palavra de Deus, prorrompem com profecias que são da carne, não de Deus, usam o nome de Deus em vão, lançam pessoas no inferno. Uma das maiores críticas de Jesus aos fariseus eram esses: olha, vocês não entram no céu e não permitem que outras pessoas entrem. Vocês transpõem mares e continentes para fazer um prosélito. Essa palavra prosélito quer dizer uma pessoa, um gentio que é convertido ao judaísmo. Então é como se fosse, vocês fazem todo um trabalho para que uma pessoa se converta e depois vocês trabalham para lançar essa pessoa no inferno. Essa é a sinagoga de Satanás, aqueles que são os traidores, aquele que mete comigo a mão no prato, ou seja, aquele que está na casa do Senhor. A Bíblia chega a profetizar até esse evento em relação a Judas, com relação ao valor pelo qual foi pesado Jesus, 30 moedas de prata. O profeta Zacarias, no capítulo 11, verso 12, diz assim: porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o, e pesai o meu salário, 30 moedas de prata. Amados, Jesus, ele passa aquele tempo ali, o Judas, ele já havia, ele concretiza o seu acordo, né,
o seu intento com os sacerdotes, com as autoridades religiosas. Eles estavam apenas aguardando um sinal, aguardando uma mensagem, e Judas, a partir dali, busca com o Senhor uma ocasião para entregá-lo. Quarta-feira eles permanecem em Betânia. Quinta-feira era o dia que começava a Páscoa. E é na quinta-feira, ali, onde Jesus ele começa a preparar, onde os discípulos preparam a Páscoa para o Senhor. A Páscoa propriamente dita, ela começava à noite de quinta para sexta. A Páscoa era na sexta-feira, o dia em que o cordeiro do sacrifício seria imolado, seria morto pelo costume, né, da lei de Moisés. Então na quinta-feira a Páscoa era preparada. E é na quinta-feira que Jesus ele vai se reunir com os seus discípulos, e entre eles aquele que haveria de traí-lo. Para a gente poder concluir essa palavra, amados, Jesus tinha 12 apóstolos, né? Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que também eram irmãos, o outro Tiago, Judas Iscariotes e um outro Judas, né? A Bíblia o chama de Judas Alfeu, Bartolomeu, que a Bíblia também chama de Natanael, Simão, o Zelote, o outro Simão, que não é o Simão Pedro, Filipe, Mateus, também chamado de Levi, todos esses, Tomé também, aquele que duvidou, cada um tinha as suas características, cada um tinha o seu jeito, cada um tinha uma origem diferente. Pedro e André, assim como Tiago e João, eram pescadores. Simão, ele era um zelote, uma pessoa voltada para a obra religiosa já antes de conhecer a Jesus. Judas Judas Iscariote, quer dizer, ele era da cidade de Quiriote, a Bíblia não diz exatamente qual era a sua profissão, mas como ele era o homem, era o tesoureiro, né, do grupo, provavelmente ele trabalhava na área de administração, finanças, algo parecido. Mateus, que era publicano, cobrador de impostos. Eu fico achando assim, às vezes, como o coração de Mateus queimava, né? Quando ele vê aqueles ensinamentos de Jesus, como aquela parábola do fariseu e do publicano, né? Como o coração dele ardia, porque provavelmente ele se identificava com aquela palavra. Ele sabia que Jesus tinha resgatado ele das trevas, tinha dado a ele uma oportunidade imperdível de estar com ele para sempre. Como a gente pode ver, né? 12 apóstolos, 12 discípulos, cada um com uma origem diferente, cada um com uma característica diferente, cada um com um jeito diferente, mas todos eles em comum um chamado, um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Mas, apesar de todos eles terem o mesmo chamado, apesar de todos eles terem o mesmo Espírito, ainda assim um deles o traiu. Ainda assim um deles foi removido. Ainda assim a lâmpada de um deles foi tirada. A Bíblia, ela fala lá no livro do Apocalipse, né, aquelas 7 igrejas. E é uma das igrejas, Jesus fala assim, olha, arrepende-te, porque senão eu venho a ti e eu vou tirar de você a minha lâmpada. Eu vou tirar de você o meu Espírito Santo. Muitas vezes, amados, nós abandonamos Jesus. Muitas vezes nós negamos Jesus. E muitas vezes até nós traímos Jesus. Traímos a sua aliança, traímos o seu conserto. Trocamos eles às vezes por valores tão pequenos, às vezes nem por 30 moedas de prata, às vezes muito menos que isso. O Senhor, ele não se surpreendeu com aquilo. A Bíblia diz que Jesus ele conhecia a natureza do coração do homem. Ele não se surpreendeu quando os discípulos fugiram. Ele não se surpreendeu quando Pedro negou ele 3 vezes. Ele não se surpreendeu quando Judas o traiu. Porque Jesus ele conhece a nossa natureza. Mas o que ele quer, assim como os outros 11, que nós nos arrependamos, que nós voltemos atrás em nossas atitudes. Pedro negou a Jesus, mas depois ele foi lá, assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, Pedro disse a Jesus, tu sabes que eu te amo, Senhor. Os discípulos, todos eles, verdadeiramente deram a vida pelo Evangelho. Todos os discípulos foram martirizados, exceto Judas. Judas, ele
cometeu suicídio, mas todos os outros discípulos, eles foram martirizados, eles deram realmente a vida, entregaram a vida por completo à causa do Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta, amados. Até onde você está disposto a ir? Você vai até a entrada triunfal? Você vai um pouquinho mais? Você vai até o discurso no templo? Você vai até, talvez, ao momento em que Jesus vai ser julgado? Ou você vai até o Monte Calvário, onde o Senhor entregou a sua vida? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abra mão da sua própria vida. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Essa palavra pode ser pesada demais, ela pode ser dura demais. Mas quando você comparar a tua cruz com a coroa de glória que a nós será revelada, ela não é tão pesada assim. Que em nome de Jesus, o Senhor possa falar para você aquelas palavras que ele desfere ao primeiro servo e ao segundo servo na parábola dos 10 talentos. Servo bom e fiel, no pouco foste provado, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero orar pela tua família nesse momento, eu quero orar pelo teu lar, pela tua vida nesse momento. Feche teus olhos, por favor. Deus amado, em nome de Jesus, visita-nos, ó Pai. E como temos orado a Ti nesses dias, aviva, Senhor, a Tua igreja. Aviva, Senhor, as nossas almas, os nossos corações. Pai amado, que nós venhamos a viver um evangelho de verdade. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos amar de verdade. Que venhamos a viver um evangelho vivo, Senhor, e não um evangelho, ó Pai amado, de aparência, Deus. Pai, faz de cada vida, Senhor, faz de cada servo Teu, de cada serva Tua que está ouvindo essa palavra agora, um instrumento em Tuas mãos, verdadeiros discípulos do Teu reino. Que a Tua igreja, Pai amado, que a Tua igreja, Senhor, seja avivada pela Tua presença. Nós Te rogamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amado, não esqueça, amanhã é quinta-feira. E quinta-feira, como nós estamos nessa sequência, né, a última semana de Jesus, foi o dia em que Jesus realizou a sua última ceia com os discípulos. Amanhã nós temos uma ministração muito importante, né, muito interessante sobre isso. Nós vamos ministrar a ceia, nós vamos conversar sobre o que ela significa, sobre como Jesus, como os discípulos participaram dela, qual é a sua significância para nós hoje. Eu quero convidar você a ministrar a ceia para a sua família. Então, hoje ainda, se você não tem em casa, então amanhã, se não der tempo hoje, mas adquire lá um pão, adquire lá um suco de uva e prepara a tua mesa, né? O culto doméstico amanhã é uma celebração da ceia e eu quero convidar você a ministrar para a tua casa, né? A gente vai receber, né? Eu vou passar para os irmãos ali todo um estudo completo sobre a significância da ceia, como ordenança para a igreja, como ordenança para nós, né? O propósito da ceia. Eu quero convidar você para retransmitir esse conhecimento, esse entendimento, para ministrar a ceia do Senhor com a tua família amanhã. Até amanhã, se Deus assim permitir, a gente se vê em nome de Jesus. Amém.